Olá, gente. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Quem lhes fala é a Reviane, psicóloga clínica e consteladora sistêmica. Há 18 anos atuo na área clínica e há 4 para 5 anos eu já atuo nas constelações familiares aqui. E ontem eu enviei um áudio a respeito de um assunto das constelações familiares e fez muito sucesso. As pessoas pediram mais, quiseram saber mais. E aí, esse áudio eu fiz para o meu grupo de estudos, né? O pessoal que eu dou aulas de constelações familiares no instituto. E aí eu resolvi, por conta da demanda, né? A pedidos, eu resolvi gravar esse para continuar. E me veio a ideia de manter uma série de 10 áudios aí para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre as constelações familiares. Então, hoje eu gostaria de falar sobre 2 dúvidas que surgiram a respeito do áudio de ontem, e esse vai para todo mundo, né? Eu vou fazer esse não só para os meus alunos, mas para todos que tenham interesse em conhecer esse método de trabalho que são as constelações familiares. Eu gostaria de falar sobre a boa e a má consciência. Então, para falar sobre isso, eu vou falar dos 3 níveis de consciência que, segundo o Hellinger, atuam em nós. O primeiro nível é a consciência individual. Então, tudo aquilo que nós aprendemos na nossa educação, nos caminhos que percorremos na vida, com os nossos familiares, com a nossa história de vida, né? Aquilo que a gente entendeu como certo dentro do crivo de cada um também. Isso é a consciência pessoal. Um outro nível de consciência mais amplo é a consciência grupal. O Hellinger, em vários momentos, às vezes no mesmo livro, ele muda, ele chama às vezes consciência grupal, às vezes ele chama consciência do clã, outra hora ele fala de consciência do campo familiar, que são aquelas consciências que atuam inconscientemente dentro do inconsciente coletivo da família e daqueles grupos que pertencemos. Então, por exemplo, se você é um motociclista que vai para o motoclube, você tem aquele clã. Então, você tem aquelas leis, aquelas regras derivadas daquele sistema. Se você pertence a uma família cristã, você tem as suas regras, seus sistemas. Se você pertence a uma família de ateus, você tem aquele clã, aquela regra. E aí por diante, o grupo de time de futebol, né? Tem aquele clã do Corinthians, do São Paulo, enfim. E aí você também vai juntando isso com sua história pessoal, da sua consciência pessoal, né? Então vamos supor que você veio de uma família onde todas as mulheres são traídas, e aí você cria também um clã, aí você vai se envolver também com aquele clã, uma força, uma identificação com amigas que também têm histórias parecidas, e assim por diante. É porque a gente tem essa força e existe algo atuando por trás disso. E o terceiro nível de consciência, segundo Hellinger, é a consciência do sistema que a gente ele chamou isso de amor do espírito, que é essa consciência maior. E essa consciência maior, ela é muito benigna e, inclusive, ela está tudo que existe, mesmo as coisas que não são assim, que moralmente a gente julga como não boas, também está a serviço dessa consciência maior, desse terceiro nível de consciência, que é um nível de consciência muito mais amplo. Então, esse nível de consciência é o que ele chamou de amor do espírito. No livro Amor do Espírito, ele explica que essa consciência, é justamente, inclusive, a consciência que atua nos movimentos de constelação. Quando a gente olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que uma pessoa foi vítima de um estupro
E aí a gente coloca na constelação alguém para representar a pessoa, alguém para representar o abusador, o algoz, né, que nós chamamos algoz, ou perpetrador, e alguém para representar um, um antepassado qualquer, ou alguém, pode ser um sistema ou campo, né? A gente vai ver que no final essas pessoas se reconciliam, né? Mesmo que a gente faça em oculto, sem descrever quem são os participantes, isso acontece. E quem é que rege todo esse movimento, que faz com que as pessoas se sintam atraídas a se reconciliarem? É essa consciência do amor do Espírito. E isso atua em todos os momentos da nossa vida, quando a gente se deixa ser guiado por algo maior. E como a gente quando nós podemos entender que existe algo maior que não julga se você é branco, preto, corintiano, brasileiro, alemão, rico, pobre. Essa consciência ela atua em todos. Ele chamou essa consciência de amor do espírito. Então, o que nos guia a essa reconciliação? Não existe julgamento. É por isso que nas constelações familiares nós não lidamos com consciência moral, porque a consciência moral não está a serviço da solução. Uma pessoa vítima, por exemplo, é uma pessoa que não quer a solução, porque ela está machucada e ela geralmente quer aliados para também se unir forças contra o algoz. Isso no nível da consciência de grupo, mas na consciência dessa consciência, desse amor maior que eu mencionei, que é o amor do espírito, isso não existe. Muitas constelações, vocês podem até ver várias constelações de Hellinger, isso tem na internet. Vocês vão perceber, por exemplo, dois inimigos de guerra. Colocam os dois inimigos e colocam lá na constelação os mortos, né? Coloca 3 elementos, um representando os mortos, alguns, né, um grupo representando os mortos da guerra, um representando um lado da guerra e o outro representando o adversário. No final, eles se reconciliam, né? Aí terminou a constelação, algo maior atua. Por que eu estou dando esses exemplos? Por quê? Porque existem várias coisas a falar sobre isso. Esse é só o primeiro áudio, mas eu vou falar mais a respeito disso. Mas hoje eu quero falar uma introdução a respeito desse assunto. Por quê? Justamente por conta dessas perguntas que surgiram ontem. 2 pessoas me perguntaram sobre essa questão. O campo morfogenético, ele não tem julgamento. As forças da vida desse campo, né, que é um campo biológico, ele não faz julgamento do que é certo do que é errado. Ele simplesmente atua. Então, se existe aquele campo de coisas negativas, pessoas se unindo contra para planejar um mal, uma coisa ruim, aquilo pode virar um campo mórfico e aquilo começa a atuar, aquilo tem força para crescer. Da mesma forma, um grupo bom, um grupo de meditação, de oração, também tem forças para crescer. Então, da mesma forma que um campo mórfico pode ser limitante, que são aqueles campos que pertencemos, por exemplo, o campo dos escravos, o campo das vítimas, o campo das mulheres traídas, o campo das pessoas fracassadas. Isso são campos mórficos. Você começa a se unir com situações e pessoas assim. E, inconscientemente, algo te leva para isso. E também os campos de infinitas possibilidades e os campos ilimitados, que são os campos maiores de benevolência, de pessoas felizes, de pessoas prósperas, de pessoas com mais consciência. Todos esses elementos de campo também atuam. Então, quando a gente fala campo, a vida não escolhe, ela simplesmente se perpetua, tanto para o que a gente julga como bom, como o que a gente julga como ruim. E aí a gente vai olhar também aquilo que o Bert chama de boa e de má consciência, porque no primeiro e no segundo campo, que na primeira e segunda consciência, né, ou melhor,
a consciência individual e a consciência grupal, elas ainda têm a boa consciência, elas atuam ainda na boa consciência. O que é boa consciência? Você fazer o que você julga como certo, como correto, conforme os seus valores, conforme os seus preceitos, conforme a sua bagagem cultural, intelectual, moral. Então, aquilo, por exemplo, pegar a sua bandeira e queimar, né? O outro campo não tem problema algum. Se você pegar, por exemplo, uma cruz, então vou pegar uma cruz e vou, sei lá, fazer algo ruim para a cruz. Então isso é ruim para um cristão. Da mesma forma, para uma pessoa que é ateu, isso não. Então depende muito da consciência dela. Então, se ela tem essa consciência moral ligada a esses preceitos, para ela é ruim. Para a outra não, conforme o que cada um entende como certo e errado. E aí, quando a gente fala do terceiro nível de consciência, né, a gente está falando de algo maior. Esse terceiro nível de consciência não tem boa nem má consciência, ele tem apenas uma consciência maior que atua e que é reconciliadora com tudo que há. E esse terceiro, ele não julga. Por exemplo, se eu olho para alguém e faço um julgamento ruim, falar, essa pessoa, não vou com a cara dela, ou essa pessoa é egoísta, essa pessoa é alienada, essa pessoa é louca, e eu julgo, algo se fecha dentro de mim. E a pessoa percebe e não há reconciliação, há separatividade. Agora, se eu também olho para uma pessoa, tenho antipatia por ela e ao mesmo tempo penso assim, é possível que ela também tenha filhos para criar. É possível que ela também tenha alguém que ame. É possível que alguém a ame também. Ela também é humana, ela também merece viver. E aí, quando eu faço isso, algo se abre dentro de mim e se amplia. E quando isso se amplia, eu tenho justamente condições de me unificar, de me reconciliar. Quando eu fico no julgamento, essa força dessa terceira consciência não atua. E aí, nas constelações familiares, esse é o motivo para nós não usarmos o julgamento moral. Nós usamos aquilo que é desse terceiro nível de consciência. E esse terceiro nível de consciência é que traz a reconciliação. E na reconciliação não existe julgamento moral. Isso não exclui que alguém que cause algum dano para outro não tenha que reconhecer o seu erro e, inclusive, reparar o seu erro. Aqui no Brasil, nós temos um trabalho de alguns juízes no Amapá, que eles fazem um trabalho com as pessoas que são encarceradas e essas pessoas também melhoram muitas coisas, que elas estão ali dentro do sistema e da filosofia das constelações familiares, uma pessoa que é presa, o bode expiatório social, né, ele está a serviço de algo maior. E esse algo maior é o que a gente julga, né, tanto que a gente prende, que a gente encarcera, tem ali um propósito maior dentro desse campo da família. Ele está compensando algo. Então, muita gente, inclusive com problemas psiquiátricos sérios, graves, eles estão a serviço de algo maior. Aqui na psicologia a gente chama de bode expiatório, né? São as pessoas que mais amam o sistema, que está carregando uma carga para a gente não carregar. Veja, isso que eu estou falando, gente, é muito inconsciente. A gente precisa de uma aula de dias e dias para falar isso. Esse áudio é apenas uma introdução. Mas, basicamente, nós não trabalhamos com moral nas constelações porque a gente vai estar nessas duas primeiras consciências, na consciência pessoal e na consciência grupal. E esses dois tipos de consciências atuam dentro da boa consciência. Então, aquilo que eu acho certo dentro do meu grupo, dentro do meu clã, eu atuo. Aquilo que eu acho errado, eu excluo. Tudo aquilo que é excluído vai ser compensado depois. Então, aquela pessoa, por exemplo, vítima de um abuso, ela pode estar, inclusive, a serviço de um campo, por um amor cego, por uma fidelidade oculta a algum antepassado. Como assim, Revi? Porque essa pessoa pertence a um campo de vítima.
E aí vai perpetuando isso. Às vezes não só vítima sexual, mas vítima de outros níveis, vítima de abuso moral, abuso físico, às vezes a mãe, a avó, ou outro antepassado que ela nem conheceu. A ressonância mórfica dela vai se atrair para esse tipo de situação. Por que que aquela menininha fica ali? Ela poderia correr, ela poderia falar, ela poderia chorar, mesmo assim não exclui, mesmo se ela fizesse tudo isso, ela também está dentro, em várias dimensões, em vários níveis, dentro dessa situação de vítima, passando por essa situação difícil. E a pessoa que fez isso precisa reconhecer e também, quando a pessoa reconhece quando a pessoa reconhece que ela fez um dano para alguém, ela se torna mais forte, porque ela tem condições de reparar aquele dano. Se você não. Uma das coisas também que as constelações trabalham são as identificações, são os sentimentos secundários. A pessoa se identifica com o padrão daquele antepassado e dentro disso ela cai por amor cego, por fidelidade oculta, para tentar reparar, às vezes, um dano que um antepassado não reconheceu. Enquanto não existe assim essa conscientização de que a pessoa causou um dano para o outro, nada é capaz de ser reparado. Ela precisa sentir muito pelo dano causado para que, inclusive, possa ser reparado. Muitas pessoas espiritualistas ou pessoas que se julgam santas, elas se sentem tão superiores aos outros que elas erram e acham que elas não devem reparar nada. E isso daí causa muito mal. Se ela não reconhece isso, isso não vai ser reparado. E quem vai compensar isso é um antepassado, inclusive sendo um algoz desses que são esses perpetradores, identificados com essa pessoa antepassada que não reparou, que não reconheceu o dano e não foi capaz de reparar esse dano. Então, isso ocorre muito frequentemente nas constelações. A má consciência, ela faz a gente crescer. O que é a má consciência? É quando a gente sai daquele padrão familiar, daquele clã, a gente vai além, porque a gente sai daquilo que a gente julga como certinho e a gente consegue dar passos além e expandir a nossa consciência. E aí a gente consegue ver além e crescer. Quem fica muito preso a esse tipo de identificação tá no amor infantil para pertencer, muitas pessoas inclusive, sabe? Pertence a certos grupos, às vezes até religiosos, espiritualistas, mais para pertencer do que por amor, por ser algo genuíno dentro dela. É mais para pertencer. A gente chama isso de rituais. Isso está na teoria das análises transacionais. Então a pessoa vai percebendo aos poucos que a má consciência faz a gente crescer, que julgar as pessoas, a gente não sabe o que tem por trás ali, que campo que ela pertence, por que ela se envolve com aquilo, o que a leva a atrair aquele homem. Eu vi o vídeo, o homem gravando atrás, um gravando vendo tudo, também testemunha daquilo sem fazer nada. A menina saía e voltava ao mesmo tempo, também sendo atraída por aquilo. Veja que isso também é um movimento. E o homem também abusando daquilo. Então, ali existe uma dinâmica oculta por trás daquilo. Eu estou falando de campos morfogenéticos, estou falando de boa e má consciência. E estou falando também que numa constelação familiar isso pode ser tratado e que o amor do espírito pode atuar para que haja uma reconciliação. Agora, se eu julgo e também faço com a mesma moeda, por exemplo, matando a pessoa, isso também gera mais um elemento de peso para todo o problema que ocorreu. Isso torna as coisas piores. Então é isso, gente, para a gente começar aí nossas reflexões e ler um pouquinho, comentar, para a gente poder crescer. Um grande beijo para vocês. Se você se identifica com esses assuntos, podem me mandar um e-mail, revianepsi, P-S-I, P de pato, S de sapo e de igreja, @gmail.com, revianepsi@gmail.com, telefone DDD 11 984248124. Sou psicóloga, consteladora, e se você quiser, mande um oi, que eu adiciono você na minha lista de transmissão. Um beijo.